Olá pessoal, eu sou o professor Orivaldo Scaldelay, da Biopendular. Aqui na Biopendular desenvolvemos algumas coisas relativo à radiestesia, geobiologia, né? Emissões de energia através de ondas de forma, emissões de energia através da radiestesia com emissões magnéticas. Mas hoje nós vamos apresentar para vocês um produto que já foi apresentado anteriormente, mas tem surgido N perguntas a respeito desse produto. Estamos falando de pirâmide. A forma geométrica piramidal, ela é capaz de emissões de todos os espectros de cores do universo que chega ao nosso planeta. Vamos falar da pirâmide como geometria. Não vamos falar da pirâmide como é vista por alguns de forma mística. Nós vamos falar da pirâmide, mostrar a pirâmide no formato de emissões de espectros de ondas de forma. Tem um conceito que toda forma emite, e ela emite conforme a sua geometria e massa. Um quadrado, um retângulo, um redondo. A pirâmide é uma forma geométrica muito própria, muito específica. Muito se falam a respeito da pirâmide e sempre vem em mente as pirâmides egípcias. A pirâmide egípcia teve suas funções lá naquela época, porque devido à sua massa, não apenas as suas dimensões enormes, mas consequentemente a massa, elas tinham ou têm um padrão vibracional muito elevado, que naquela época servia de orientação no egípcio para localização. A navegação egípcia usava muito, porque dependendo da posição da pirâmide, o espectro que ela emite, alguém em determinado local detecta esse espectro, por consequência ele sabe qual é a posição que ele está em relação à pirâmide. É como uma posição em relação a uma estrela que foi usado muito na navegação. A pirâmide tinha, entre outras funções, tinha essa função. Como aquelas pirâmides têm uma massa, então a intensidade vibracional é muito intensa. Acho que nem dá para medir aonde chegam os sinais daquelas pirâmides. Consequentemente, numa outra escala, as pirâmides que produzimos hoje em diversos tamanhos, base, altura, né, elas têm as suas funções proporcionais à sua massa. E a pirâmide é muito utilizada, eu utilizo bem as pirâmides, suas emissões, que são específicas, seus espectros, para cura, para harmonizar. E tanto pode ser feito presencial como à distância. Vejam bem. A pirâmide conhecida, a forma piramidal conhecida, né, é esta. Esta é a forma piramidal que todos já viram, todos conhecem.
Claro, a pirâmide ela deve ter, para ter uma boa emissão, medidas próprias, medidas específicas, base, né, e altura da pirâmide, as arestas. Mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade em utilizar esse modelo de pirâmide, que pode ter tamanho de bases diferente. Hoje é muito comum pirâmide com base de 20, 30 centímetros, até pirâmide com base de 60, 70, 80, 1 metro e pouco. Às vezes não mais, porque começa a ocupar um espaço muito maior. A utilização dessas pirâmides, essas maiores, as pessoas adentram e tomam a energia gerada aqui do ápice. É a soma de todos os padrões, não é específica, porque as vibrações específicas, elas estão na base. Ok? Só para ilustrar, a pirâmide norteada, uma das faces, um dos lados sempre voltado para o norte. Aonde está o norte, aqui nós temos um verde positivo. Verde é como um verde magnético. Em contraposição, nós temos o verde elétrico. Mas isso são detalhes, porque a base piramidal, norteada correta de forma certa, exata, então você tem aqui no entorno todos os espectros de cores. Nós começamos aqui com o infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico, violeta e ultravioleta. A base sul nem precisam se preocupar em conhecer por causa das dificuldades de emissões, que se não bem usada com clareza e conhecimento, elas não fazem bem, elas podem fazer mal. Então simplesmente não use a base sul e está tudo certo. Mas aí é que está a dificuldade quando uma pessoa adquire uma pirâmide, né? Como utilizar essa pirâmide, saber exatamente os espectros de cores, né? Para enviar para alguém ou para fazer um tratamento ali, presencial. Como? Né? Então, que lado que é? Como que eu coloco? Onde que é o norte? Onde que é o sul? Há uma certa dificuldade. Aí resolvemos fazer um trabalho para simplificar, para que qualquer pessoa, né, que já conheça ou tenha essa dificuldade em conhecer, em produzir essas emissões, né, nós tivemos o cuidado de produzir uma forma geométrica que funciona tão bem quanto a figura geométrica piramidal conhecida, né, que é esta daqui. Esta é a mesma dessa. É a mesma coisa. Porém, muito mais simples de se operar. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem um desenho aqui que representa a pirâmide, certo? Sendo que o ápice aqui, essas meias bolas, elas representam exatamente uma pirâmide. Duas bolas, como esta pirâmide está montada, ela tem uma emissão equivalente a uma pirâmide dessas com base de 60 centímetros. Então tem uma intensidade muito forte. Isso aqui representa a massa, representa esta massa aqui.
numa pirâmide de 60 centímetros. E muito simples de operar. Eu vou demonstrar como é que opera. Essa é a dificuldade que quem quer trabalhar com pirâmide normalmente tem. Muito bem. Aqui nós temos todos os espectros de cores, começando pelo verde, né? Inclusive tivemos o cuidado de fazer colorida, que é para simplificar para as pessoas, para não ter dificuldade. Então, ela sabe que esse pino aqui é a emissão verde. Esse pino é a emissão azul. Esse pino é emissão índico. Esse pino é emissão violeta. Esse pino é emissão ultravioleta. Voltando, esse pino é amarelo, é o espectro de cor amarela. Esse pino é o espectro de cor laranja, o espectro de cor vermelho, o espectro de cor infravermelho. Para efeito de esclarecimento, do vermelho até o violeta, né, são os 7 espectros de cores visíveis. O ultravioleta e o infravermelho são espectros de cores invisíveis. A base sul tem emissões, como eu disse anteriormente, que não precisa se preocupar, não precisa utilizar. O sul exatamente tem o verde elétrico negativo. Exatamente é chamado de preto, né? É chamado de verde negativo, mas na verdade, se fosse comparar com um espectro de cor visível, seria cinza, porque nós temos um preto aqui e um branco aqui. O meio seria um espectro cinza. Mas isso aqui nós não vamos utilizar para cura. É apenas para dar o formato completo da pirâmide. E como utilizar esta pirâmide? Simples. Acompanha a pirâmide esse cabo. 2 jacarés e um tamanho de fio possível para conectar da pirâmide a uma pessoa. Então vamos lá. Aqui tem o norte. Deixa eu aproximar. Tá vendo? Vocês podem observar. Norte. Do outro lado, o sul. Ok? Então, esse lado norte, voltado para o norte magnético. Aí, a pessoa deve ter uma bússola ou, para quem é radiestesista, indicar através da própria radiestesia. Ok? Então, para quem é radiestesista prático, se levantar um pêndulo, por sinal tenho, se levantar um pêndulo e pedir para este pêndulo indicar o norte, ele vai indicar. Olha, ele está fazendo o meu norte aqui, onde é que está. Então, para eu operar esta pirâmide aqui, ou mesmo a outra, eu teria que fazer isso. Ou, sendo esta pirâmide, como que eu vou saber? Ela fica numa linha paralela. Então, o movimento do pêndulo, você vai virando a pirâmide até ficar paralelo. Ok? Aí você já tem o norte. Mas para efeito de passar informação para vocês, quando colocado esta pirâmide no norte correto, nós temos exatamente os espectros de cores que aqui mostram. Porque se ela tiver assim, fora do norte, aqui onde indica o laranja, não será laranja, eu não sei nem que espectro seria. Porque a pirâmide, elas têm que estar sintonizadas com o alto exatamente. Na medida em que vai virando, os espectros de cores eles vão mudando de posição. E quando nós colocamos exatamente no norte,
está sincronizado, está perfeito. Então, o que está emitindo, o que está mostrando aqui verde, é exatamente o que sai o verde. Para harmonizar ou para curar. Agora vamos ver como é que nós trabalhamos com isso. Muito bem. Temos um testemunho ou uma pessoa. Pesquisados, pessoa ou testemunho, através de um biômetro, vamos ter, quando se faz a pergunta, buscando a informação correta, então vamos pesquisar com o testemunho sobre o biômetro, qual que é o espectro de cor que a pessoa precisa, ou para um determinado órgão, uma determinada doença, ou mesmo para os chakras, para fazer um alinhamento de chakra. Encontrado no biômetro o espectro de cor que precisa, é o que vamos buscar aqui. Vamos imaginar que o biômetro indicou um índico. Eu coloco aqui, esta outra ponta eu vou conectar na pessoa, na roupa mesmo, na região afetada, lá, na pessoa. Quando se trabalha com testemunho, aqui tem o T. E aqui tem o objetivo. Deixa eu aproximar aqui. Olha, o T é o testemunho da pessoa que vai ser enviado. Aqui nós temos o objetivo. O que se quer curar ou harmonizar determinadas pessoas. E este pino aqui, então é assim. Coloca o testemunho, coloca o objetivo e conecta o cabinho nesse ponto aqui. Como fica? Aí uma determinada pessoa precisou do índico, eu coloquei, aqui eu já tenho o testemunho da pessoa, aqui eu tenho qual é o objetivo que precisa do índico, eu vou conectar aqui. Olha que simples. Fácil, né? Sem dificuldade. É a mesma coisa. Aliás, a vantagem que tem essa pirâmide, que nós chamamos de pirâmide plana, porque ela está realmente num formato plano, né? É a facilidade que você coloca em qualquer local para você fazer o trabalho. E ela tem normalmente as pessoas têm em casa uma pirâmide de 30, 40, no máximo 50, essa aqui é 30. Sendo que essa aqui tem uma intensidade de emissão equivalente a uma pirâmide com base de 60, quer dizer, o dobro dessa em tudo. Tanto para aplicação, para regeneração de determinados pontos do corpo, como para os chakras. Ou você conecta diretamente no chakra da pessoa, aqui você faz uma volta, né, com o cabo, aqui dá um jeito de conectar, em cima num fio de cabelo, sem nenhuma dificuldade. E se for um testemunho, claro, o objetivo você vai colocar qual é o chakra que você quer harmonizar, que você quer realinhar. Perfeito? Esse é o produto que temos disponibilizado, não tem um custo elevado. Através do site pode ser comprado em parcelas, ou temos disponíveis aqui, isso pode ser feito um pedido direto conosco. Quando é pagamento no Pix, ainda tem um desconto. Ok? Muito bem. Dúvidas? Ainda tem dúvidas? Fale conosco. Contato@biopendular.com.br.
ou através do nosso WhatsApp 16 982232270, ok? Muito obrigado a todos. Abraço.